Então, vamos lá. Se ela é perpendicular, pessoal, significa que ela forma um ângulo de 90 graus com a inclinação da barra. Tá assim, tá? Beleza. Esse pedacico aqui vale 30. Então, quanto que vale esse resto aqui? 60. 60. Perfeito. Então, esse cara aqui vale 60 graus, que a gente vai utilizar no cálculo, tá? Então, veja, a força em X aqui, essa força B, ela tem uma inclinação de 60 graus em relação ao eixo X, tá? Então, eu sei aqui que é 30 graus, a gente tem aqueles ângulos alternos internos, então foi mais ou menos isso aqui que a gente tem, tá? Só para explicar um pouquinho melhor da onde veio aquele 60. Aqui vale 30, né, que é o caso, então esse ângulo aqui também vale 30. Beleza. A minha força está aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a barra. Portanto, se o total é 90 e aqui vale 30, o que sobra aqui é 60 graus, tá? Um pouquinho mais chatinho, né? Essa parte de trigonometria, realmente tem que parar um pouquinho para pensar. Não dá para colocar 30 graus direto. Até porque você pode olhar que a inclinação aqui é maior, né? O ângulo é maior, né? A abertura é maior do que a aberturinha aqui da força com a inclinação da barra. Beleza, tá bom, professora. Entendi tudo, vamos lá. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu preciso dessa componente horizontal, porque a gente está fazendo somatório de força em X. E não adianta eu só colocar B, eu tenho que decompor ela. Quando eu decompor ela, agora vai lá, é a lei do encosta no encosta. Essa força está encostando nesse ângulo? Está fazendo do eixo X ou já está no Y? Eixo X. Tá encostando. Tá aqui, né, ó. Bem nesse ponto aqui, ó, fazer um círculo, tá encostando, né, no ângulo. Então, se está encostando, eu utilizo o Cosseno. Isso, gente. Boa. Então, isso é importante, tá? Parece meio... Opa, não é de 45, é de 30. Parece meio bobo, mas... Poxa, errou isso já era, entendeu? Por isso que eu fico aí explicando nos mínimos detalhes. Beleza, decompus essa força em X. Agora vamos para as próximas. O AX. Positivo, né, pessoal? Olha lá, é uma força que está para a direita, então mais AX. Tem mais alguma outra força no eixo X? Não? Não, acho que não. Então, eu faço o quê? Igual a zero, tá bom? Bom, eu conheço B? Conheço, a gente fez esse cálculo agora há pouco, né? Quanto que deu B mesmo? Eu não estou enxergando aqui. 200. Então, aqui no lugar do B, a gente vai colocar 200. Então, a gente vai ficar com a seguinte situação. Continuando o cálculo aqui, menos 200 vezes cosseno de 30 mais AX igual a zero. E aí, como é que eu vou calcular x? Qual que é o próximo passo, pessoal? Para eu achar o valor de AX, o que eu faço? O AX. Como? Isolar o AX? Isso, isolar o AX. Então, esses caras aqui, ó, menos 200 vezes cosseno de 30, eu passo para o outro lado, ficando positivo. Isso aí. Agora calcula lá para mim quanto que dá isso aqui, porque não vai dar um número redondo, vai dar um número quebrado. 173,205. 205. Show. Newtons. Beleza? E para fechar aqui, vamos fazer agora o somatório de forças em Y. Minha letra tá feia, caraca, mano. Achei que eu ia fazer uma letra mais bacana. Vou tentar melhorar aqui, é porque tá com muito... O zoom tá muito aberto. Se eu fizesse mais pertinho, ia ficar mais bonitinho. Só que eu quero enxergar o desenho, então tem que deixar dessa forma. Vamos lá. Quais forças estão em Y? O B. B está em Y? Sim. Tem, né? Tem componente Y. Ele é positivo ou negativo? Negativo. Boa, perfeito, é negativo. E aí, o que eu escrevo aqui do ladinho dele? Vezes? Seno de 30. Boa, vezes seno de 30. De olho fechado, você não precisa nem ficar lá olhando se encosta ou não encosta. Mas, ó, só para tirar dúvida, ó,
Tá aqui a força em Y. Não encosta no ângulo de 60. Beleza, próximo. O que mais que a gente tem? Mais a Y. Boa. O que mais? Mais alguma coisa? 60 newtons. Isso. Positivo ou negativo? Negativo. Isso, gente. Tem que ter esses detalhes, né? E fechou. Aquele 90 não entra porque ele é momento, não é força. Então, fechou aqui, ó. Igual a zero. Bom, eu sei quanto que vale o B, a gente já conversou sobre isso, tá até escrito ali em cima, ele vale 200. O que que a gente vai fazer agora? Isolar o AY. Então, isolando o AY, ele fica aqui quietinho. A gente passa o resto para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Tem que tomar cuidado, hein? Se você esquece de trocar o 60, colocar menos 60 para o outro lado, você vai estar subtraindo, não vai dar certo, tá? Tem que fazer de bonitinho. Então, a gente tem aqui, ó, menos 200 seno de 30 passa para o outro lado, fica mais 200 vezes seno de 30. E o menos 60 passa para o outro lado, fica mais 60. Seno de 30, pessoal, é 0,5. Então, a gente tem 200 vezes 0,5. É a mesma coisa que metade de 200. Metade de 200 é 100. 100 mais 60, 160. Pode fazer aí na calculadora. 160. Correto? Veja se eu não viajei aqui. Beleza, galerinha? Professor, por que o cálculo não fez com cosseno de 60, por exemplo? Ô, cara, é 60. Eu não sei de onde eu tirei aquele 30, bicho. É 60, me ajuda lá. Cadê a borracha? Apaga aqui. Me distraí. Me distraí na hora de tirar o zoom. Que a gente tava lá bem colado, né? Daí eu tirei e viajei que era 30. Vamos lá, vamos lá, vamos arrumar. Me ajudem vocês aí, apaguem e calcula lá comigo de novo. É de 60 sim. Vai dar outro valor aqui, ó, totalmente diferente. Dá 233,205. Qual? Esse último? É, isso aí. Será? Esse Ah, tá, aí. 233. Peraí. É que agora é 160, não é? É, 160. Então vamos lá. Ficou 200 vezes 160 mais 100. 200 e quanto? Mais 60, não é? Ou mais 100? Mais 60. Ah, então deu 233,205. 205? Isso. Tá, vixe, faltou espaço aqui pra mim. Vamos lá. 205. Confere lá, galerinha. Viu só? Ainda bem que me lembraram aí na reta final. Ó, aqui cosseno de 60. Agora vamos para o cálculo de cima aqui, que tem que fazer a mesma coisa. Então, ficou 200 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 agora sim é meio, beleza? Então, 0,5 vezes 200, pode fazer lá, vai dar 100. Certo, pessoal? Usa o ângulo de 60, sim, com certeza. Que é o que a gente estava olhando lá, se encosta ou não encosta. Obrigada aí, quem que avisou? Foi eu. Boa, Matheus, quem que se tocou nesse detalhe? Beleza, pessoal? Ficou claro aí? Ficou. Tranquilo. Ótimo. Bom, vamos fazer mais esse exemplo aqui? Esse daqui que a gente acabou de resolver tá na nossa atividade prática, tá? Então, presta atenção lá que vocês vão fazer um exercício muito semelhante. Ó, quem não entregar atividade prática no dia da prova é um vacilão. Nossa, falando em atividade, né, professora? É isso que eu ia te perguntar. Eu tava com dúvida. Eu tava dando uma checada lá nos documentos. Aí tudo que tiver A, AP. B, tem que fazer. Isso, são 10 Quando? são 10 exercícios no total, sendo que esse último que a gente vai fazer agora, ele é o último exercício da AP. Claro, lá tá um pouquinho diferente, né, com outros valores, mas é idêntico o exercício, tá? São 10 no total e são os que estão escrito AP. Essas atividades práticas vão ser para substituir a prova discursiva? Também. Não somente, mas também. Por que também? Deixa eu
Só melhorar esse negócio aqui. Porque, assim, sempre tem atividade prática, tá? Independente da pandemia ou não, sempre teve. A questão é que com a pandemia a gente não tá fazendo prova discursiva. Então, a atividade prática antes ela valia... Eu acho que ela valia 30, tá? Valia 30 pontos na média, a atividade prática. Agora ela tá valendo 60, é verdade, porque a prova discursiva não tem, que valia 30 também. Entendeu? Então, sempre teve atividade prática, mas essa nota ela vai substituir a nota da sua prova discursiva. Então, se você foi com Então, no 10, caso, vai ser a tipo prova, assim, né? Praticamente. oi? Então vai ser como se fosse a prova, praticamente. Exatamente, por isso que eu falo que quem não fizer o quê? É um vacilão, porque, pô, vai perder uma nota dessa, cara? Não dá pra perder, né? De Então, graça, verdade. são 60 pontos, gente. Nem quando é só 30 pontos. Já é uma puta nota que não dá pra perder. Então, por isso que não pode deixar de fazer. Imagine, no próximo bimestre não, semestre, ano que vem, se Deus quiser, a situação vai estar normalizada. Daí, se tiver a prova discursiva, a atividade vai valer 30. Não tem como deixar de fazer, gente. É uma oportunidade para vocês irem bem, tá bom? Então, e são só 10 exercícios, gente. 10 exercícios que a gente resolveu juntos aqui. Você vai lá, substitui os valores. Se tiver dúvida, vai lá na tutoria, me pergunte, tá bom? Mas não vai deixar de fazer. Não quero aluno falando, professor, não fiz atividade. Pô, vacilão. Legal? Então, vamos lá, gente. A gente vai fazer esse exemplo. Ele é um pouquinho diferente porque tem um elemento ali unindo duas peças. A gente vai falar sobre isso. Então, olha lá. A alavanca ABC, presta atenção no enunciado. A alavanca ABC é apoiada por pinos em A. Então, ele já está falando. Você não precisa nem adivinhar ali que é um pino. Adivinhar não. Olhar e saber que é um pino. Está falando que tem um pino em A e conectada a um pequeno braço BD. Esse braço BD é a novidade, tá? Que a gente não tinha trabalhado com nenhum exercício antes com esse tipo de sistema. Beleza. Considerando os pesos dos elementos desprezíveis, determine a força do pino sobre a alavanca em A. Então, ele quer saber o valor das forças naquele pino, ok? Muito bem. Então, o primeiro passo, como sempre, é fazer o... Diagrama de corpo livre. Muito O obrigada. passo a passo. O passo a passo, fazendo o diagrama de corpo livre. Tá bom. Do que eu vou fazer o diagrama de corpo livre? O que tem as forças, o que está preso, é o elemento que eu estou analisando e que, inclusive, está escrito no enunciado. Que elemento é esse? É BD? A alavanca? Isso, a alavanca, certo? Veja, a alavanca que está sendo puxada pelo cidadão ali. É a alavanca que está presa à parede e que está presa também no pino, né? Então é isso que a gente está estudando agora, as forças que estão correndo naquela alavanca. Beleza, então vou fazer o desenho dessa alavanca aqui, vamos ver se ela sai bonita. Fazer um negócio mais ou menos assim. Quando eu tô no quadro negro, esse desenho fica lindo, mas aqui, mano, nossa, ficou ridículo. Vamos tentar de novo. Ué, ficou simpático. Menos mal. Então vamos lá. A gente tem que desenhar as forças externas, né? São as forças que você está vendo no desenho. Que força que tem aqui? Só tem essa cara aqui puxando a alavanca para o lado esquerdo. Então a gente tem uma força aqui no valor de 400 newtons. Beleza. Agora a gente vai desenhar as reações de apoio, tá bom? Essa alavanca ela está apoiada em 2 pontos. Ela está sendo segurada em 2 pontos. Um é o ponto A. O ponto A é que tipo de reação? Não sei. Aquela reação que
tem reação em X e Y. Isso, é o pino, perfeito. É o pino. Então, ele falou isso no enunciado, né? É apoiada por pino aqui, ó. E ele fala aqui também, ó, lá embaixo, ó. Determine a força do pino sobre a alavanca em A. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Vai colocar uma força em X e uma força em Y. Eu vou colocar, por enquanto, só a direção delas, que é uma na horizontal e uma na vertical. Não vou colocar o sentido ainda, se é para cima ou para baixo, para esquerda ou para direita, porque isso a gente vai analisar daqui a pouco com o desenho num todo, porque ainda falta uma reação. Beleza. Qual que é o outro ponto que ela está fixa? Olha a alavanca, só esse conjunto, só esse negócio aqui, ó. Ela está fixa aqui no ponto A e tem mais um ponto que está prendendo ela. Que ponto que é? B pro D. O B. Entende? Porque, ó, a alavanca está aqui, né? Esse negócio aqui, ó. E ela tá presa aqui e tá presa aqui, certo? Daí a gente vai analisar aquele negócio ali, como é que eu faço o desenho dele. Beleza. Então, quando a gente tem um elemento desse tipo ali, uma cantoneira, parece uma cantoneira aquilo ali, né? Todo elemento desse tipo que une a peça em um outro ponto, ele é substituído por uma força. Aonde é essa força, professora? Essa força, ela é no ponto onde ela está sendo fixada ao elemento. Então, ó, a gente tem a haste aqui, ela está fixada no ponto B, beleza? Então, a gente vai fazer uma força aqui. E qual que é a direção? A direção é a que une o pininho desse elemento para o outro pininho desse elemento, dessa cantoneira. Então, ó, se você olhar essa cantoneira, ela está presa por dois pinos, a gente tem uma direção aqui, ó, que une esses dois pinos. Essa é a direção da nossa força. Então, se você olhar aqui, ó, aqui tem 0,2 metros e aqui 0,2 metros. Significa que esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus. Então, é essa a direção da força que eu vou inserir. Aqui tem um desenho com um zoom ali, né, só para você entender melhor o que está acontecendo. Então, a gente tem uma força na direção aqui, ó, com um ângulo de 45 graus. Vou fazer aqui um tracejadinho só para mostrar que a inclinação aqui é de 45 graus. Beleza, então a direção é de 45 graus. Por quê? Porque eu tenho aquela cantoneira que, para um ponto para outro, eu tenho uma direção com uma inclinação de 45 graus. Certo, agora vamos pensar. O sentido, eu já coloquei todas as forças, vamos pensar no sentido dessa força ali da cantoneira. Será que eu coloco aquela força apontada assim, ó, para baixo e para a esquerda, ou aponto ela para cima e para a direita? Se você está cheio de dúvida, escolhe, tá bom? Vamos escolher então, só para vocês verem. Vamos lá, me digam, o que falar primeiro eu vou colocar? Para baixo e para a esquerda ou para cima e para a direita? Para baixo, para a esquerda. Então vamos lá. Para baixo e para a esquerda foi o primeiro que eu ouvi. Tá aqui a força. Se tiver errado, o sinal vai dar negativo. Só isso. Não tem choradeira. Agora vamos lá. A força AX aqui, bom, eu tenho essa força de 400 que está para a direita e essa força aqui que eu vou chamar de F. Como está unindo aqui o ponto B ao D, vamos chamar de FBD, mas podia chamar de qualquer coisa, podia chamar de FB só. Vamos chamar só de FB, daí é menos coisa para eu ficar escrevendo lá. FB. Beleza, então a força de 400, ela tá para a direita e o FB tá para a esquerda. Tem como eu adivinhar se o AX é para a direita ou para a esquerda? Não tem, né? Porque eu tenho uma que tá para a direita e tenho uma que tá para a esquerda. Sei lá se o AX é para a direita ou para a esquerda. O que a gente vai fazer? Arbitrar. Vamos lá. Chutar, né? É que eu não gosto de falar a palavra chutar. Chutar fica muito feio. Vamos escolher um sentido para essa força. Vamos colocar ela para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Tá bom. Para a esquerda, vamos lá. O primeiro que tá falando aqui eu escolho, hein? Vai entrar no desenho. Agora, a força Y dá pra gente saber sim, se é para cima ou para baixo. O que vocês acham? Olha o equilíbrio do negócio, da estrutura. Para cima ou para baixo desenha essa força Y? Para baixo? Pera, para cima? Para cima, né? Porque o FB ele já tá para baixo. Para equilibrar, então eu vou desenhar para cima.
Beleza, vamos ver se a gente fez o negócio tudo certo. Vai dar tudo positivo, só alegria. Caso contrário, a gente vai ter uns resultados negativos e não dá nada não. Conserta, tá tudo beleza. Bom, o que a gente falta? O último passo para desenhar o diagrama de corpo livre, falta as dimensões, né? Senão a gente não consegue calcular nada. Então, daqui até aqui, que distância é essa aqui, ó? Vocês conseguem enxergar no desenho? Do ponto A até o... Quanto? Desculpa? 0,2 metros. No caso, 20 centímetros. Isso, 0,2. Perfeito. Por quê? É a distância do ponto A até o ponto B, essa distância aqui, ó. E aonde está esse desenho? Está aqui, ó. 0,2. Certo? Boa. 20 centímetros. Show. E daqui até aqui, nós temos lá no desenho, essa tá bem desenhadinha ali, 0,5. Agora a gente tem mais uma outra distância ali, ó. Tá muito feio esse negócio. Não gosto de desenhar os desenhos tudo torto. Olha essa linha, gente. Que coisa horrível. Tá. Daqui até aqui vale 0,5 metros. Beleza. A última distância aqui, ó, que eu preciso saber é do ponto A, aqui é o ponto A, até o ponto B, só que na horizontal. Preste atenção no desenho. Que distância é essa? 0,1. Oba, 0,1. Eu achei que algum poderia falar 0,2, mas não é 0,2, é 0,1, né? Do ponto A até o ponto B, na horizontal é 0,1. Show! Vamos lá, mesmo procedimento. Então vamos lá. Já que vocês já sabem, o que a gente faz agora? Momento. Boa, momento. E aonde que a gente vai fazer o somatório de momentos? Em qual ponto? No ponto A. No ponto A. Coincidiu, tá? Que a letrinha é a mesma. Mas se você olhar aqui ó, no ponto A, ele está interseccionando a força X e a força Y. Poderia ter sido outro nome ali, mas é isso que você tem que entender, que tem que ser o ponto de intersecção de duas forças desconhecidas. Muito bem, show de bola. Vamos lá. Vamos analisar as forças que geram o momento. Quando o cara puxa aquela alavanca lá para o lado direito, imaginando que ela só está presa naquele ponto A lá por um pino. Ela vai girar, né? Então, se ela só tivesse ali um pininho, ela ia girar. Ia girar em qual sentido com a força de 400? Horário. Horário, muito bem. Então, o sinal é negativo. Isso. Bom, a força está na horizontal. Eu quero a distância vertical dessa força para o ponto A. Presta atenção, para o ponto A. Que distância é essa? 0,7. Boa, 0,7. Isso aí, tem que prestar atenção no ponto. 0,7, né? Por quê? Porque é o 0,5 mais o 0,2. Perfeito. Próxima força. O FB. O FB, ele não é uma força que está formando um ângulo de 90 graus com o ponto A. Por que não está formando um ângulo de 90 graus? Porque aqui, ó, essa inclinação, olha lá no desenho da alavanca, essa inclinação aqui do ponto A para o ponto B, não é 45 graus. Não é 45 graus por quê? Porque aqui embaixo vale 0,1 e aqui em cima vale 0,2. Se fosse 45 graus, daí beleza, tenho 45 mais 45 dá 90 graus. Mas não é o caso. Se não é o caso, daí a gente tem que decompor a força, tá bom? No exercício anterior, formava um ângulo de 90 graus. Então, era mandar brasa, força vezes distância. No caso aqui, não vai rolar, porque elas não têm aqui, ó, uma distância não é perpendicular. Pode olhar que forma um ângulo maior do que 90 graus. Show! Vamos ter que decompor, beleza. Quando eu decomponho, eu vou fazer uma cor bem coloridona aqui, para chamar atenção. Quando eu decomponho ela no eixo X, olha lá, no eixo X. Só olhando, vamos olhar só aquele pedacinho ali, ó. Nossa, mano, que desenho. Ó, só aquele pedacinho ali. Tem uma força aqui no eixo X e o ponto A aqui. Essa força vai fazer com que esse pedaço aqui gire em torno do ponto A? Não vai provocar uma rotação ali? Vai provocar. Ó, o ponto A está aqui embaixo. Essa rotação é no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário, muito bem, perfeito. Vai fazer, ó, ponto A está aqui embaixo, vai fazer um lance assim, ó, em torno do ponto A, né? Anti-horário, perfeito.
Então, deixa eu apagar aqui, que a gente já sabe que vai ter uma força, que é o FB. Vai ser no sentido anti-horário, então é positivo. Tá. Só que o FB é uma força inclinada. Quando eu decomponho e vira essa forcinha laranja aqui, eu uso seno ou cosseno? Aí se eu usar cosseno. Cosseno, né? Porque, ó, tá encostando aqui, ó, certo? Então, cosseno, de boa. Tá bom, decompus a força, FB vezes cosseno de 45. A força tá na horizontal. Então, eu tenho que saber a distância vertical entre essa força e o ponto A. Que distância é essa? 0,2? Muito bem, 0,2, tá? Então, você tem que lembrar, força horizontal, distância vertical. Força vertical, distância horizontal. Perfeito, show de bola. Vamos lá. Matou esse aqui, agora vamos para outra componente aqui. Deixa eu colocar a cor laranja. Acho que eu já tinha colocado laranja, né? Mas não dá nada. Então, ó, força em Y agora, tá? Então, acabei de desenhar ela ali. Show. Quando eu pego aquela força ali, ó, analisando de novo só esse cotoquinho aqui, ó, dá uma olhada lá. Vai girar em qual sentido? Horário ou anti-horário? Esse negócio. Essa curvinha aqui, ó. Faço uma força aqui embaixo. O ponto A tá aqui. Gira? Gira. Como que eu sei que gira? Tem duas possibilidades para girar, né? Não digo possibilidades. Eu sei que gira se eu tenho a força e tenho uma distância dessa força para o ponto, tá? Então, é como se fosse um semicírculo, sei lá. Faço uma força aqui, ó, ele vai fazer uma rotação desse objeto, tá? Então, se eu tenho uma força, no caso ali, uma força vertical e tenho a distância horizontal, vai girar. Às vezes é um pouco difícil de enxergar, né? Mas sim, gira. Talvez se fizesse um L, acho que talvez ficaria mais fácil, né, de ver que gira. Só que só lembrando que isso aqui é uma curvinha, mas não dá nada, é a mesma ideia. Então, ó, olhando aqui o ponto A, se aqui está preso por um preguinho, faço essa força para baixo, ela vai girar. Horário ou anti-horário? Anti-horário. Perfeito, é anti-horário. Então, a força vertical ali, laranjinha, também gira no sentido anti-horário. Então, é mais FB. Beleza. Seno de 45, sem dúvida, né? Se a gente já usou o cosseno no outro cálculo aqui é seno. Qual que é a distância? A força está na vertical, preciso da distância horizontal até o ponto A. 0,1. 0,1. Fechou. Fechou por quê? Porque o AX e o AY não geram momento em A, porque estão em cima do ponto e eu já considerei todas as forças. Então, fechou aqui a equação. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte. Esse menos 400 vezes 0,7 vai passar para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Beleza. E eu vou fazer também, eu tenho aqui FB e FB aqui. Eu vou deixar ele em evidência, tá? Então, vou fazer assim, FB vezes cosseno de 45 vezes 0,2. E aqui a gente tem mais FB, então já deixei em evidência, vezes seno de 45 vezes 0,1. Igual, daí eu passei esse cara para o outro lado, fica mais 400 vezes 0,7. Acho que a gente acertou o sinal ali, o sentido da força, hein? Vai dar positivo. Então, esse cara aqui, ó, 400 vezes 0,2, blá, 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 ele está multiplicando o FB. Então, ele passa para o outro lado. De que forma? Dividindo. Dividindo. Bom, eu não sei quanto dá 400 vezes 0,7, a gente pode abrir um parênteses aqui, ó, e daí jogar tudo na calculadora. Eu vou fazer com vocês para ver se vocês vão fazer direitinho, tá? Então, eu passei esse cara para o lado de lá dividindo. Vocês vão fazer exatamente como a equação está escrita aqui, ó, com esses parênteses, tá? Ó, presta atenção. Vou fazer com vocês, tá aqui, ó. Abre o parênteses e faz lá 400 vezes 0,7. Fecha o parênteses. Coloca dividir.
Abre o outro parênteses agora do denominador. Ficamos com. Então, eu abri mais um parênteses lá embaixo agora, né? Fica cosseno de 45 vezes 0,2 mais seno de 45 vezes 0,1. Fecho parênteses e clico no igual. Quanto que deu aí para vocês? Pera aí. Ninguém fez comigo? Eu tava fazendo mesmo. 1319,93. Alguém falou aí, tá certo? Quanto que deu mesmo? 1319,93. Isso, olha aqui, ó. Na minha calculadora, eu vou aproximar aqui, ó. Olha lá que bonito. 1.319,93. Viu? Fizemos direto, não precisou ficar com essa frescura aí de calcular, armazenar o valor, anotar o valor. Digo frescura, né? Claro que é uma prudência aí, mas não precisa fazer se você tem confiança no cálculo. 1.319,93. A unidade é Newton. Beleza. Ele pede no enunciado a força no pino, o AX e o AY. Então, vamos lá. Próxima equação, somatório de forças em X. Ixi, vai fechar aqui o OneNote. Sempre dá essa travadinha, aquela respirada e já fecha. Talvez eu tenha que instalar uma versão atual. Vamos lá. Somatório de forças em X. Cadê o exercício? Está aqui. Somatório de forças em X igual a 0. Me digam lá, me ajudem a montar essa equação, hein? Vocês vão ter que montar na hora da prova, então, ou resolvendo outros exercícios de atividade prática. Como é que fica o somatório de forças em X? Quais são as... O que entra nesse cálculo? 400 AX FB. Boa, 400. O AX negativo, né, que a gente desenhou ali. E o FB também negativo. Mas é só colocar o FB aqui ou tem que decompor? Acho que não precisa. Ó, É. veja, o FB, ele tá no eixo X? Não tá, né, gente? Ele tá uma força inclinada ali. Você tem que decompor sim, tá? E é simples, a gente já fez isso no cálculo anterior. Quando eu decomponho ele, ele vira esse cara aqui, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplico por seno ou por cosseno de 45? Cosseno. Cosseno, pronto, viu? Você tem que lembrar que se a força está inclinada, tem que decompor. Não dá para fugir. Beleza, fechou ali, eu sei quanto que vale o FB, ó, o FB vale esse 1.319,93, a gente vai isolar o AX. O AX ele está negativo, então você passa ele para o outro lado, fica positivo. E o resto repete, tá bom? Então vamos repetir lá, 400 menos 1.319,93 vezes o cosseno de 45. Isso é igual ao AX. Quanto que dá esse cálculo ali? Pode fazer direto na calculadora também, nem tem parênteses. Ó, vou fazer lá, ó. 400. Peraí que... Vamos lá. 400 menos 1.000, tralalá, vezes cosseno de 45. Quanto que deu aí, gente? Menos Meu Deus. 533,33. Perfeito. Menos 533,33. Tá lá, ó. Menos 533. Deu menos. E aí? O que significa? Errou a força. Errou o sentido, Errou. né? Errou. Isso, gente. Então, o resultado tá certo, o resultado tá certo. O que você faz, então? Põe um mais aqui, mas vai lá no desenho, é a força X, né? Força X, põe a setinha para a direita. Pronto. Fácil. Viu? Falei para vocês. Na pior das hipóteses, se você chuta, não tem problema. Só não deixa de colocar essa força, que se você deixar, vai dar errado. Tá bom? E a força em Y. Então, opa, deixa eu fazer uma nuvenzinha aqui. A gente chegou no resultado. Força em Y, a gente tem o FB. O FB aí, tem que decompor sim ou não? Tem. Tem uma força inclinada. Se eu usei cosseno de 45 na equação
acima aqui vai ser seno, de olho fechado, sem medo. Positiva ou negativa em Y? Em Y é positivo. Tem Pera. certeza? Tá para Não, baixo, é né? negativa, tá pra baixo. É, verdade. Isso aí. E o AY? Positivo ou negativo? Positivo. Boa. Pronto, tá aqui, ó. A nossa única incógnita é o AY, o FB vale lá 1.300 e tralalá, a gente passa esse cara para o outro lado trocando o sinal. Então, ficamos com AY é igual 1.319,93 vezes o seno de 45. E eu não sei quanto que dá isso. Quanto que dá lá, pessoal? R$ 932? 932, alguma coisa? É, 67. Tá bom, 67 newtons. Pronto. Fácil? Ó, como é que ficou aí o problema inteiro? Vou falar para vocês, não é difícil, também não é fácil. Com certeza não é fácil. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Por isso que eu falo para vocês, segue o passo a passo que dá certo, tá? Tanto o passo a passo do diagrama de corpo livre como o passo a passo para resolver os cálculos. Alguma dúvida, gente? Professora, podia arredondar o 1.319 Uhum. por 1.320? Sem problema algum, tá? Claro que sim. O Gabriel falou aqui que foi seguir o passo a passo na pó. Ficou 15 dias fazendo. Ô, Gabriel, por que você não foi lá perguntar para mim qual que é o crepe aí, aonde que você bugou ali? Não fica com dúvida. Não vai levar 15 dias para resolver o exercício. Beleza, gente? Vamos pro próximo aqui? Aproveitar aqui. Estamos na pegada aqui, manjando tudo. Seguindo passo a passo, hein? Contrariando aí o Gabriel, que falou que não rolou. Deixa eu aumentar a letra aqui, tá um pouco pequena. Muito bem, então vamos lá. Esse é um exemplo de um sistema, sei lá, um braço. Podia ser um braço de um robô, por exemplo, né? Ele diz o seguinte, que o sistema articulado tem um peso de 600 newtons e centro de gravidade em G. Tá? Então, o peso desse mecanismo ali é 600 newtons e eu vou ter que colocar ele no centro de gravidade. A gente falou sobre isso na aula passada. Ou esse centro de gravidade é fornecido, como é o caso ali, ele dá a distância, o ponto, beleza? Ou geralmente vai ser uma figura tão simples que você sabe que o centro de gravidade fica no meio dela, tá? Porque a gente ainda não aprendeu a calcular o centro de gravidade, isso a gente vai ver, é o primeiro tema da aula que vem. Não da aula que vem, da semana que vem, da aula 3, tá? Que é só no próximo bimestre, daqui 3 semanas. Continuando lá, se o suporte carregar um peso de 2.700 newtons, determine a força atuando no pino em A. Olha, ele já falou que é um pino em A. E a força na haste hidráulica BC, quando o sistema está na posição mostrada. Beleza, então a gente tem duas reações de apoio ali, dois elementos provocando reações de apoio. O pino em A e a haste, né? Sem aquela haste BC ali que está mostrando, o que ia acontecer? Quando colocasse o peso, né? Então tá apontado para mim, tá para esse lado, ela ia cair. Só que a haste está sustentando, né? Parece um cilindro hidráulico, né? Fala uma haste hidráulica, né? Então ele sustenta aquele peso na posição, aquela força na posição, o conjunto inteiro. Show de bola! Então vamos desenhar o diagrama de corpo livre. E a primeira pergunta que eu faço, vamos desenhar o diagrama de corpo livre do quê? Daquilo, a resposta é sempre, daquilo que está com a força aplicada, que eu tenho lá a força peso,